Neste vídeo, vamos falar sobre controle por realimentação de estados. Considere o sistema linear contínuo no tempo, x ponto igual a x mais bu, em que A pertence a Rn por n e B pertence a Rn por nu. N é a dimensão do nosso vetor de estados, é o número de estados do sistema, e nu é o número de entradas de controle. Nosso objetivo é encontrar uma lei de controle por realimentação de estados U igual a Kx de t, onde K é uma matriz que pertence ao R NU por N, tal que o sistema em malha fechada seja assintoticamente estável. Então, nosso objetivo é obter esse ganho K, que é o ganho por realimentação de estados. Substituindo o U de t no sistema original, tem-se. Então, vou substituir o U de t no sistema original. Nós vamos obter x ponto igual a x mais bkx. Eu posso colocar em evidência o x do lado direito. Então, eu tenho x ponto igual a mais bkx. E o a mais bk nós vamos chamar de atil. Nós vamos usar a teoria de Lyapunov para certificar a estabilidade do sistema em malha fechada e escolhemos uma função candidata na forma v de x igual a x transposto px. Essa função ela precisa satisfazer três restrições. A primeira delas, v de zero deve ser igual a zero, então essa função satisfaz a primeira restrição. A segunda, v de x deve ser definida positiva, então x transposto px deve ser definida positiva para todo x diferente de zero. Isso acontece se somente se P for uma matriz definida positiva. A terceira restrição nos fala que a derivada da função de Lyapunov deve ser definida negativa. Então, quando eu derivo a função de Lyapunov x transposto px, eu vou fazer a derivada do produto. Então, eu tenho x ponto transposto px mais x transposto px ponto. Agora, eu substituo o x ponto pela dinâmica do nosso sistema, né? Então, o x ponto é o atil x transposto px mais x transposto p. No lugar do x ponto, novamente eu coloco atil x. Essa desigualdade deve ser definida negativa. Eu posso colocar o x transposto em evidência à esquerda e o x à direita, e vamos obter aqui uma forma quadrática com atil transposto p mais p atil definido negativo. Note que atil é igual a mais bk, o que faz com que a desigualdade anterior seja não linear, porque existe um produto entre as variáveis p e k. Tá? Então, eu tenho p, que é uma variável do problema, e dentro do atil eu tenho a variável k. Então, esse produto de variáveis faz com que essa desigualdade aqui seja não linear. Nós vamos, então, tentar encontrar uma solução para sanar esse problema. Substituindo o atil na desigualdade anterior, né, que é o atil transposto P mais P atil definido negativo, eu vou colocar agora aqui o A mais BK transposto P mais P que multiplica A mais BK. Isso deve ser definido negativo. O primeiro passo que nós vamos seguir é aplicar uma transformação de congruência multiplicando P a menos 1 pelos dois lados aqui dessa desigualdade, tá? Então, P deve ser definida positiva, ela é uma matriz que possui inversa. Eu multiplico por P a menos 1 à esquerda, multiplico por P a menos 1 à direita, e nós vamos obter, então, P a menos 1, que multiplica A mais BK transposto P, e agora esse P a menos 1 da direita vezes esse P vai aparecer aqui, P vezes P a menos 1, e o P a menos 1 da esquerda também aparece aqui, P a menos 1 vezes P, A mais BK, vezes P a menos 1, deve ser definido negativo. Então, percebam que aqui eu tenho P vezes P a menos 1, vai me dar identidade, e aqui P a menos 1 vezes P também vai me dar identidade. Simplificando, posso escrever P a menos 1, multiplicar A mais BK transposto, mais A mais BK vezes P a menos 1, deve ser definida negativa. Vamos aplicar uma mudança de variável, chamando P a menos 1 de W, para escrever a desigualdade interior em função de W. Então, eu tenho W, que multiplica A transposto, mais K transposto B transposto. Então, aqui dentro também eu já apliquei a operação de transposição, né? Eu tenho A mais BK transposto, ficou A transposto, mais
K transposto B transposto, mais A mais BK vezes o W, que deve ser definido negativo. Ou ainda, distribuindo aqui o W aqui dentro, tem o WA transposto mais WK transposto B transposto mais AW mais BKW. Aí continuamos aqui com o produto entre variáveis K e W, que nós precisamos resolver. A diferença da desigualdade anterior é que o produto K e W, as variáveis de decisão do nosso problema, elas estão juntas. Tá? Isso facilita aqui a gente encontrar uma solução. E a solução vai ser aplicar uma outra mudança de variável, e nós vamos chamar K vezes W de Z, tá? Para substituir nessa desigualdade anterior. Então, eu vou ter WA transposto. Se K vezes W é igual a Z, o Z transposto é W transposto vezes K transposto. Como o W é uma matriz simétrica, o W transposto é o próprio W. Tá? Então, o Z transposto é o próprio W vezes K transposto. Então, aqui eu tenho WA transposto mais Z transposto B transposto mais AW mais B vezes Z, que agora sim é uma desigualdade matricial linear. Então, eu tenho apenas as variáveis W e Z nesse problema aqui, e não tenho mais produto entre duas variáveis ou mais de decisão. Uma vez que a LMI for solucionada, eu consigo recuperar o ganho K, que é o nosso interesse, usando a relação da mudança de variável. Então, nós usamos K vezes W igual a Z. Se eu multiplicar aqui à direita por W a menos 1, então eu vou ter KW vezes W a menos 1 é igual a Z vezes W a menos 1. Isso aqui é identidade, ou seja, eu recupero K como Z vezes a inversa da matriz W. Além disso, a relação P a menos 1 igual a W, que usamos no início, ela pode ser usada para recuperar a matriz P, como P é igual à inversa da W. Portanto, para determinar uma lei de controle U igual a Kx, uma realimentação de estados, que estabiliza o sistema x ponto igual a x mais BU assintoticamente, basta procurar uma solução factível para o problema com matrizes W igual a W transposta, ou seja, W é uma matriz simétrica, e uma matriz Z, de dimensões aqui adequadas, tais que W deve ser definida positiva e W vezes A transposto mais E transposto B transposto mais AW mais BZ deve ser definida negativa. Então, nós temos um conjunto de LMIs, e se essas LMIs forem satisfeitas, o ganho por realimentação de estados do sistema vai ser dado por K igual a Z vezes W a menos 1.